Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Como de costume, antes de começarmos a fazer esse estudo da aula de número 9, que vai tratar Romanos 8 e o final de Romanos 7, eu peço que você leia os capítulos do Romanos capítulo 7, versículo 18 até Romanos 8, 27. Bom, antes de tratarmos diretamente do assunto que nós iremos falar, eu comentei com vocês no grupo do WhatsApp que essa parte do capítulo 7 de Romanos é uma das mais complexas e discutidas até os dias de hoje no meio teológico. E então, para nós ficarmos calmos, né, fazendo esse estudo, eu quero ler com os irmãos o que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, que diz assim: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturbam, como também deturbam as demais escrituras para a própria destruição deles. Bom, aqui nesse texto você percebe que Pedro, o próprio Pedro, que andou com Jesus, achava difícil as coisas que Paulo escreveu. Imagine um amigo seu escrever uma carta e você ter dificuldade de entender. Um amigo que você conhece, que você conversa, que você sabe o jeito dele, e você tem dificuldade de entender. Eles viviam na mesma época, né? E nós? Agora imagina a gente, homens e mulheres que congregam há 1980 anos depois daquilo que foi escrito. Ou seja, nós iremos estudar algo um pouco difícil hoje, difícil de compreender, vai ter alguns pontos que podem ficar em dúvidas, mas é normal, tá bom, meus irmãos? Você vê que o próprio Pedro teve dificuldade, quem somos nós para não ter? E o alvo dessa lição é tentar descobrir se o Paulo, que escreveu o capítulo 7, ele está falando sobre a sua vida antes ou depois da sua conversão. Nós vamos ver dois pontos, duas possibilidades desse capítulo e que diverge nas opiniões, tá bom? Mas não se esqueça, e é isso que eu defendo, tá? É que Romanos 6, Romanos 7, ele está totalmente ligado com Romanos 8. Não é possível separá-los. Isso pode trazer mais confusão, tá bom? E a visão popular desse capítulo 7 que você leu é que Paulo está contando a sua experiência de fé e a maneira que ele luta contra o pecado. Essa é a visão mais popular. E a outra visão, que é menos popular, é que o texto de Romanos 7, nessa parte que você leu, é a relação de Paulo antes da conversão e a sua relação com a lei mosaica sem a graça. Então, a maior discussão é saber em qual época Paulo está falando de sua vida, antes ou depois da sua conversão. Resolver isso e ter um pensamento formado sobre isso é crucial para interpretar o restante das escrituras e até mesmo como você entende a sua relação com o pecado.
Esse relato do capítulo 7 é de alguém que está lutando contra o pecado ou como um judeu que só tem a lei para apontar o pecado, mas não tem a graça de Deus para ser salvo? Sabemos que o relato de Romanos 7 é de alguém, isso sem dúvida, de alguém que tem um conhecimento de Deus, um relacionamento com Deus, independente de quem acredita que tem ali a graça ou só a lei, mas é uma pessoa que conhece a lei de Deus, né? E isso é um fato. Então nós iremos fazer uma análise da estrutura do texto do capítulo 7. Você percebe aqui que no versículo 15, Paulo diz: odeia o mal e deseja fazer o bem. Versículo 16: concorda com a lei de Deus, reconhecendo que é boa. No 18, ele reconhece a sua depravação. Do 18 ao 21, ele quer fazer o bem. No 22, concorda com a lei de Deus. No 23, ele se sente aprisionado e preso ao seu pecado. Prestem bem atenção nisso. No 24, ele confessa sua miséria. Então, você percebe que alguém em um estado de que já teve uma experiência com Deus. Isso é um fato. Agora, o grande problema do texto é que tem certas partes negativas ao ponto de parecer que não é uma pessoa cristã que morreu para o pecado, como é descrito no capítulo anterior. E como se trata de um mesmo bloco, fica um pouco incoerente se no capítulo 6 ele está falando de uma forma e no capítulo 7 ele está falando de outro. Então será que é o mesmo Paulo que está lutando contra o pecado depois dele falar claramente no capítulo 6 que não somos mais escravos do pecado? É o mesmo Paulo que está falando tanto no capítulo 6 como no capítulo 7? Entende, irmãos? Quando eu falo o mesmo Paulo, é claro que é Paulo que escreveu os dois capítulos. Mas é Paulo tanto no tempo presente, ou no capítulo 6 ele está falando do tempo presente, no capítulo 7 ele está falando como era o relacionamento dele com Deus antes da graça. Então é essa a questão que nós queremos conversar. Então a gente pode perceber que é proposital essa distinção tão grande entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Paulo ele fez de propósito isso, e nós iremos entender. Aqui vamos comparar alguns versículos também. De modo nenhum, no capítulo 6, olhem bem para vocês compararem com o capítulo 7. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, olha bem, os que para ele morremos. Paulo falando aqui no capítulo 6. Agora no capítulo 7 ele fala: mas, no 7:25, segundo a carne, da lei do pecado. Percebem? Olha o Romanos 6, versículo 6. Para que o corpo do pecado seja destruído. No 7:24 ele fala: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? No versículo 6, então você vê que parece, e é o que eu defendo, que no 7 ele está falando de alguém que tem a lei, mas ainda não abriu os olhos para a graça, não consegue perceber que existe alguém que pode salvar ele da lei. Olha o Romanos 6, verso 6. E não servamos o pecado como escravo. Agora no 7,14, ele fala assim: vendido à escravidão do pecado. Ou seja, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 7 tem a mesma palavra, escravo. Como a pessoa
do capítulo 7, que diz ser um homem que não consegue deixar o pecado, se no capítulo anterior ele fala claramente que não somos mais escravos do pecado? Então realmente pode parecer que Paulo está lutando contra o pecado apenas, mas você percebe que Paulo usa as mesmas palavras no capítulo 6 para dizer uma coisa e no capítulo 7 para dizer outra coisa. No capítulo 6 ele fala: eu não sou escravo, e no capítulo 7 ele fala: eu sou escravo. Então a conclusão mais coerente com o texto é que Paulo está falando no capítulo 7 como um judeu lutando para ter santificação somente com a lei, aquela lei do Antigo Testamento, sem a justificação de Deus. É alguém que tenta ter um relacionamento com Deus, com a lei, mas nunca consegue ser satisfatória, porque não tem a graça. Justamente o que conversamos na aula passada. E que esse Paulo, então, do capítulo 7, ainda não tinha encontrado a obra redentora de Cristo. Então é por isso que a descrição de Paulo no capítulo 7 é de um homem que tinha um relacionamento com Deus, ou seja, ele conhecia a lei, guardava a lei, mas sempre perdia para a lei, porque ela é incompleta, ela não tem a aplicação da graça, ela não tem Cristo. E esse argumento faz mais sentido porque os capítulos seguintes, o capítulo seguinte de Romanos, vai falar justamente a relação de Israel com o povo de Deus. Nós iremos tratar nas próximas aulas. Mas, resumindo, eu quero que os irmãos entendam bem isso. No capítulo 6, ele está falando de uma vida cristã, vida de cristão morto, que morremos, todos nós morremos para o pecado. E já no capítulo 7, é a vida de um judeu que luta para vencer o pecado sem o Espírito Santo. É um esforço inútil, o esforço que uma pessoa faz para chegar até o céu com boas obras. É um esforço que um judeu faz para agradar a Deus, mas não tem Cristo, fica imperfeito. E isso fica mais claro ainda nos 4 primeiros versículos do capítulo 8. Por isso que eu quis mostrar para os irmãos que o 7 e o 8 é um conjunto. Vamos ler? Olha o que diz. Agora, olha aí, Paulo está falando agora. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, em carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você percebe que o autor volta a mostrar as condições que estamos agora em Cristo Jesus. Essa palavrinha de Romanos 8, no começo, que diz agora, essa palavrinha agora, é possível mostrar que é um contraposto do capítulo 7, que seria o antes de estar na graça, que te faz lutar contra o pecado. É como se Paulo dissesse assim, tentava vencer o pecado e não conseguia, mas agora em Cristo Jesus. Então você percebe que esses 4 versículos do capítulo 8 é a conclusão do capítulo 7. Você pode perguntar, mas nós vencemos todos os pecados? Não quer dizer, isso que eu estou ensinando aqui não quer dizer que nós não lutamos. Temos as nossas lutas contra o pecado.
temos as nossas lutas. Mas, de certa forma, Cristo, ele fez nós sermos mais que vencedores. Depois que você conhece a graça, você deixa de praticar diversos pecados, por amor a Deus. E os que você infelizmente cai na sua trajetória, peca todos os dias, você não é mais escravo dele, porque através do Espírito Santo, você tem uma condição que não tinha antigamente, que é o arrependimento, é o se entristecer, é você saber o que é o pecado, e isso não tinha antes. Então, para resumir, o capítulo 6 está falando sobre a união com Cristo na cruz, e morrendo com ele para o pecado, e ressuscitando para Deus com uma nova vida. Nesse capítulo mostra que você tem condições de dizer não para o pecado e condições para não deixar o pecado reinar em você. Essa é a conclusão do capítulo 6. No capítulo 7, Paulo responde a duas questões. A lei é pecado? Não, na verdade, ela mostra a maldade do pecado, que foi o que nós tratamos. A segunda questão é: a lei é algo bom que gerou morte? Não, mas através dela é que enxergo o que me mata, que é o pecado. Nós falamos na aula passada também. Então ele descreve a situação de um homem que sabe a vontade de Deus, que é o que nós estamos falando aqui, conhece a lei de Deus, mas não consegue cumpri-la de forma completa. Ele tenta fazer o bem e não consegue. A lei só mostra o pecado, e esse homem do capítulo 7 que nós estamos falando, que é Paulo antes da conversão, não consegue cumprir. Ele mostra o pecado, mas ele não consegue. Ele não tem essa capacitação que agora no capítulo 18 ele tem. Ele fala assim: não, agora eu estou em Cristo Jesus, eu consigo. Que é justamente como começa o capítulo 8 de Romanos. Ele deixa a dica, irmãos, no próprio capítulo 7. Percebe? Paulo fala isso no final da sua analogia do casamento, no capítulo 7 e 6, que diz assim, ó, acompanha aí com a sua Bíblia. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da lei. É um pouco complexo tudo isso, mas os irmãos vão ter um pouco mais de tempo essa semana. Estudem, procurem saber, procurem conhecer mais da palavra de Deus, e qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá bom? E aí o capítulo 8 de Romanos, ele vai ter uma exposição de algumas operações do Espírito Santo na vida do cristão. E aí eu quero que vocês leiam aqui juntamente comigo. O Espírito aplica a obra de Cristo ao crente, do versículo 1 ao 4. O Espírito nos inclina a agradar a Deus. Quando você tem o Espírito Santo na sua vida, você vai sentir essa vontade, esse desejo de querer agradar a Deus, mesmo que de forma imperfeita. Do 9 ao 11, o Espírito habita em todo verdadeiro cristão. Do 12 ao 3, o Espírito traz mortificação da carne. Do 14 ao 15, o Espírito guia o cristão como filho de Deus. Do 16 ao 17, o Espírito testifica que somos herdeiros de Deus. E do 18 ao 25, o Espírito nos conforta em momentos de sofrimento. E o 26 ao 27, o Espírito intercede por nós nas orações. É impossível a gente falar de todas essas operações e aplicações, mas medite na sua casa essas aplicações do Espírito Santo e vê se você está coerente com tudo isso que diz em Romanos capítulo 8, tá? E a conclusão do capítulo 8 estará na próxima aula, que vai ser uma aula mais breve, mais tranquila. Bem mais tranquila que essa. Acredito que Romanos capítulo 7 é a mais difícil da carta, tá bom? Então, para concluir essa aula, meus irmãos,
Eu quero dizer que tudo que nós tratamos aqui não quer dizer que você não é, que eu não sou um pecador. Mas não é mais o pecado que rege a vossa vida. Porque nós fomos libertos da escravidão do pecado. Vocês têm uma natureza pecaminosa, mas também agora têm a capacitação do Espírito para obedecer à lei de Deus. E como saber então se sou do Espírito mesmo sendo pecador? Simples. A diferença entre você e uma pessoa do mundo é simples. Perceba se ele habita em você. Um exemplo claro e um pouco nojento. Você provavelmente já passou mal e vomitou, né? Você foi lá, comeu algo estragado, ou ali o seu corpo começa a dizer que tem algo errado quando você come algo estragado, né? E todo o seu sistema digestivo vai trabalhar para o quê? Para que aquele alimento estragado saia de você. Esse alimento não te faz bem e o seu corpo sabe, até você vomitar. Uma pessoa que tem a habitação do Espírito Santo é semelhante a esse processo. Você comete pecado. Você às vezes come coisa estragada todos os dias, mas o Espírito de Deus mostra para você que tem alguma coisa estragada aí dentro de você. E ele retira através da aplicação da obra de Cristo. Você olha para a lei e diz: isso não é mais para mim. E também você olha para Cristo e agora consegue se arrepender, não só de boca, como Paulo diz quando era um judeu, mas agora, como está em Romanos 8, também de coração. Agora você está em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.